Vamos a esse evento agora, está rolando. O Lula discursou há pouco do Foro de São Paulo. É em Brasília que esse evento está tendo lugar. O grupo reúne vários movimentos e partidos da esquerda da América Latina e do Caribe e contou com uma abertura feita pelo presidente brasileiro. Larissa Rodrigues acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Larissa. Oi, William. Boa noite para você, para quem acompanha a gente. O evento começou ainda pela manhã. Eu presenciei algumas discussões aqui à tarde, até falando sobre a questão da preservação da Amazônia, mas a abertura oficial ficou para agora à noite, como você disse, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chegou aqui neste hotel no centro de Brasília por volta das 7h30 da noite, acompanhado das presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, e do PCdoB, Luciana Santos, que também é ministra de Lula, os dois partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Vi na plateia também petistas antigos, como Delúbio Soares, José Dirceu, e teve um momento que me chamou a atenção, William, quando se fez um dos presentes que estava na mesa ali de inauguração dos trabalhos de forma oficial, fez uma espécie de saudação a Fidel Castro e nesse momento Lula até se retirou do evento. Depois voltou, fez um longo discurso, mais de 30 minutos, fazendo ali uma espécie de tentativa de colocar panos quentes nessa fala pela manhã. Falou em democracia, William, diversas vezes. Inclusive, tentou fazer ali, contou uma história, disse que no início da década de 90, o próprio Fidel Castro tentou fazer parte do Foro de São Paulo, mas que não foi aceito pelos membros, porque naquela época ele tinha acabado de tentar dar o primeiro golpe na Venezuela. Fez também uma meia-culpa da esquerda, quando ele diz ali que a esquerda precisa repensar o que quer e o que vai fazer para conquistar tudo isso. Como você disse, falou ainda sobre a tentativa de qualquer tipo de golpe, de ligar a esquerda a qualquer tipo de golpe, mas que gosta quando dizem que a esquerda é comunista. Para encerrar, William, a gente lembra que esse evento vai até domingo aqui em Brasília. No sábado, inclusive, tem um arraiá marcado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela manhã, teve uma pequena manifestação contrária ao Foro de São Paulo aqui em Brasília. Pequena mesmo. Pouco mais de 15 pessoas participaram dessa manifestação. Mas claro que essa realização do Foro de São Paulo em Brasília, com Lula sendo o único chefe de Estado marcando presença, dá aí muita munição para a oposição criticar o presidente da República, e é isso que a gente vai acompanhar agora. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Lula e o então ditador de Cuba, Fidel Castro. O objetivo era fortalecer as lideranças de esquerda na América Latina e Caribe. Mas o grupo sempre foi alvo de polêmicas, criticado pela direita, principalmente por apoiar regimes autoritários. Entre os movimentos que fazem parte do foro está a Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido liderado pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade. O caso mais simbólico é de um bispo da Igreja Católica que foi condenado por traição à pátria e está preso. Mais cedo, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula disse que iria falar sobre o assunto com Daniel Ortega. Nós temos um problema na Nicarágua, eu vou conversar com o presidente da Nicarágua, porque tenho relação para conversar, sabe, que eu acho que tem que resolver o problema com a igreja, mas acabou e cada país toca o seu destino. A proximidade de Lula com Ortega e outros ditadores é explorada pela oposição desde as eleições. Em maio, Lula recebeu Nicolás Maduro no Brasil. Chamou o encontro de histórico e disse que a ditadura na Venezuela era uma questão de narrativa. Na contramão da Anistia Internacional e da ONU. Nesta manhã, Lula voltou a relativizar o regime. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Lula disse ainda que conversou com Nicolás Maduro sobre a dívida da Venezuela com o BNDES. Segundo o próprio banco, a quantia em atraso é de 722 milhões de dólares, 3 bilhões e meio de reais. O prejuízo, em boa parte, foi pago com o dinheiro público, por meio do Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. A Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela.
Foram praticamente 4 anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora e eu falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E ele vai acertar. Ele vai acertar, Cuba vai acertar e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil.